Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sentcast, dessa vez para conversarmos com a Marília Souza. Ela é supervisora administrativa e tem uma atuação completa envolvendo gestão administrativa, financeira e de recursos humanos. No dia a dia, a Marília está diretamente ligada à organização de processos, controle financeiro, gestão de equipes e reestruturação de operações. Ou seja, tudo o que acontece nos bastidores e que realmente faz uma empresa funcionar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como organizar a operação, ganhar eficiência e estruturar melhor os processos para crescer de forma sustentável. Então, já fica com a gente para esse episódio cheio de insights. E antes da gente começar, não esquece de deixar sua curtida, compartilhar esse episódio com um amigo e também seguir ou se inscrever na nossa página. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vinda ao podcast. É um prazer conversar com você. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você. Oi, boa tarde, muito obrigada. Então, eu me chamo Marília, né? Eu tenho 31 anos, atuo há muito tempo no mercado de trabalho, comecei a trabalhar bem cedinho, na faixa aí dos 16 anos, e desde então eu venho entrando aí nesse mundo financeiro, administrativo, e aprendendo, compartilhando experiências. Sou mãe, tenho uma filha de 11 anos, e aí é aquela vida, né? A vida de mãe, de mulher, de pessoa que trabalha, que precisa dar conta de equipe, de processos, de estrutura, aquela correria que todo mundo sabe bem como funciona. Sim. E aí me conta um pouco mais, como que você entrou nessa área? De onde que veio a vontade de trabalhar com isso? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por números. Na minha casa, a minha mãe era aquela pessoa mais da parte de letras humanas e o meu pai, ele é aquela pessoa assim de exatas. Nenhum dos dois tem graduação, não terminaram os estudos já na fase adulta. Porém, o meu pai tinha algo que me chamava muita atenção. Ele tinha uma inteligência para números muito grande. Então, ele trabalhava com construção de peças. E aí ele desenhava as peças e ele sabia fazer os cálculos na mente. E às vezes desenhava no chão. E aí eu ficava fascinada com aquilo e queria muito aprender a calcular daquela forma. Só que eu sempre tive muita dificuldade em matemática na escola. Minhas notas eram sempre boas nas outras disciplinas, menos em matemática, mas eu amava porque eu tinha o meu pai como espelho, né? E aí, quando surgiu, eu entrei no ensino médio, fiz o curso de administração, o técnico, e gostei mais ainda nessa parte de finanças, nessa parte contábil, e fui querendo entrar cada vez mais na intenção de aprender e ter a desenvoltura que o meu pai tinha. Nunca consegui ter, mas eu estudo bastante e utilizo o que o mundo dá para mim de oportunidade. Então, o Excel, a calculadora, me ajuda na falta de habilidade que eu tenho para eu conseguir me satisfazer com esse fascínio que eu tenho pelos números, pela lógica, pela exatidão das informações que geralmente eles trazem. Ai, que legal. E você lida com diferentes operações, né? Quais são os principais desafios quando começa a gestão, né? E quando ela começa a ficar mais complexa também. Isso. Nesse meio tempo, né, que eu entrei nessa área, eu acabei tendo algumas outras oportunidades. Então, além do financeiro, eu conheci outras partes da empresa, como a parte administrativa, a parte de departamento pessoal, de marketing, comercial, porque o financeiro, ele é o coração da empresa, né? Então, todas as áreas acabam ficando interligadas e eu tive a oportunidade de atuar em cada uma delas. E aí, nisso surgiu a oportunidade de atuar na gestão direta de pessoas e, pelo que eu tenho visto, por onde eu tenho passado, não só minha experiência própria, mas ouvindo de outras pessoas, o maior gargalo, o maior desafio que as empresas e as pessoas têm hoje em dia é a definição realmente dos processos. As coisas elas vão acontecendo, a empresa vai crescendo e geralmente ela vai crescendo de forma desorganizada. Então a comunicação vai se perdendo, os processos vão ficando dependentes de uma única pessoa. Então se essa pessoa sai, se essa pessoa adoece, a outra pessoa que chega fica perdida. Então eu acredito que o maior gargalo hoje no mundo corporativo é a falta de clareza nos processos internos. Sim, nossa, e faz muito sentido, né? Porque a gente vê muito, principalmente, às vezes até acontece de uma pessoa nova entrar na empresa e essa pessoa demorar muito tempo para conseguir entender tudo que está acontecendo, porque não tem nada que explique, né? Não tem ali um onboarding
muito bem estruturado para que essa pessoa consiga só olhar e entender o que está acontecendo ali na área. Isso ocorre muito, né? Exatamente. E aí eu sempre tive essa preocupação. Quando eu estava na área mais operacional, eu não tinha esse entendimento, essa visão. Mas quando eu fui para a área de gestão, que alguém, sei lá, colocava um atestado, o que acontece, né? Nós somos seres humanos, adoecemos. Às vezes alguém entrar de férias, aí eu percebi o quão difícil era esse repasse de informações. E assim, eu me considero uma pessoa que aprende muito rápido e ainda assim eu tinha muita dificuldade quando alguém precisava tirar férias, quando alguém precisava chegar um pouco mais tarde, porque não tinha as informações em lugar algum, a não ser na mente daquela pessoa. Então, eu acredito que isso é o maior gargalo nas empresas e que precisa ser melhorado urgente. Com certeza. E quando a gente fala, né, do lado financeiro, qual que é o erro mais comum que você vê também? No financeiro, primeiro a questão da comunicação. A comunicação no financeiro ela é muito importante, até para entender prazos, entender o porquê das coisas. Eu sempre digo, a gente só pode fazer as coisas quando a gente entende o porquê delas. Então, o financeiro é uma coisa muito sensível. Eu costumo dizer que é como se fosse uma área médica. Ela não pode ter erros. Provavelmente, diferente da área médica, ninguém vai morrer se um erro acontecer, mas pode causar não só um prejuízo muito grande, como pode causar uma dor de cabeça muito grande. Então, o primeiro ponto é a comunicação e entender o porquê que se está fazendo aquilo. Então, o financeiro, sempre que for pagar qualquer coisa, é necessário estar atento a todos os detalhes, principalmente no mundo que vivemos hoje de golpes, de falcatruas. A gente precisa realmente estar atento às informações e também precisa entender o todo, a organização da empresa. Então, eu estou pagando isso aqui, será que eu realmente preciso pagar isso aqui? Será que eu não consigo negociar isso de alguma forma? Porque tudo no financeiro tem impacto, né? Então, como exemplo básico, simples, todos os meses a empresa que eu trabalho, ela tem um desconto da taxa da maquininha de cartão, mas no final do mês, quando eu vou fazer um compilado das informações da maquininha de cartão, tem um valor, sei lá, R$2.000 só de taxa. Então, o financeiro, ele precisa estar atento a todas essas coisas que estão acontecendo e não tratar como normal. Então, o primeiro ponto é a comunicação, o segundo ponto é a atenção aos detalhes, e às vezes eu acho que as pessoas trabalham muito no automático, e aí o financeiro ele não se desenvolve, a empresa nunca consegue uma melhoria, uma economia, ou algum tipo de análise mais completa da situação da empresa. Boa. E pensando assim, quem ainda está começando, né? Está se organizando agora. Por onde que você acha que é importante começar para ter um controle financeiro mais estruturado e também mais eficiente? Eu acredito que tudo é visual. É importante a gente ver. Eu trabalhei num local que eu perguntei para a dona qual é o seu faturamento. E ela não sabia me dizer qual era o faturamento dela. Mas ela sabia que ela estava gastando mais do que faturava. E aí, nesse dia eu aprendi que é muito importante a gente visualizar as informações. Então, para quem está começando, o primeiro passo é literalmente colocar no papel. E aí, quando eu falo de papel, não é o papel em si. É um sistema, é uma planilha, é algum lugar que você possa visualizar. Então, eu preciso, no financeiro, visualizar as minhas informações de custos, despesas, e eu também preciso visualizar o meu fluxo de caixa que eu tenho a receber. E aí, depois que eu fizer essa visualização, é onde eu vou planejar, onde é que eu tenho que trabalhar, onde é que eu tenho que reorganizar, porque sem essa visualização, a gente vai fazendo as coisas aleatoriamente, sem base, e aí não funciona. Perfeito. Nossa, isso é muito importante mesmo. Eu sinto que, principalmente quando as empresas ainda são pequenininhas, que estão lá no começo, tem aquela coisa de você querer fazer e querer começar logo. Eu falo isso porque eu já tive loja de camiseta e no começo eu não entendia absolutamente nada sobre a parte financeira. Eu só fui com a parte criativa, falei, não, vou começar e tal. E no começo, nos primeiros meses, você acaba indo bem, porque você também tem a ajuda dos amigos, da família, que vão ali, que te incentivam ali no início, mas depois, sem esse controle, eu fui ficando completamente surtada, porque eu não sabia como que definia, entender o que eu tava gastando, e aí você fica nesse looping, né, de você gastar muito mais do que você recebe, você não entender o que tá saindo, o que pode cortar, se você não coloca ali numa planilha ou em algum lugar, você fica completamente perdido, e aí você não vai conseguir
conseguir lucro, né? É impossível isso dar certo nesse lugar, assim. Além de não conseguir o lucro, você às vezes ainda fica sem dinheiro para quitar suas contas, porque não casa a data de recebimento com a data de pagamento. Então, é muito importante ter essa visualização para que consiga entender, eu vou fazer um serviço, eu tenho que receber ele até dia tal, porque dia tal eu tenho uma folha dos funcionários para pagar. Já essa outra gama de clientes, eu posso colocar a data para outro período, porque aqui eu vou ter imposto para pagar. Então, é meio que organizar o fluxo de caixa para que os recebimentos e os pagamentos, eles andem ali lado a lado, mas não de forma que zere, de forma que sobre, tanto para investimento quanto para aplicação e para o lucro, né? Porque são coisas totalmente diferentes uma das outras. Sim, com certeza. E na sua experiência, o quanto que a falta de processos bem definidos impacta na rotina e também nos resultados? A falta de processo, o primeiro impacto, eu acho que, assim, ele é o maior de todos, é justamente essa dependência de pessoas. Seres humanos, eles têm particularidades, e quem atua na gestão de pessoas sabe que algumas particularidades, elas são mais difíceis de lidar do que com outras. Então, não é só a parte técnica, existe também a parte comportamental. E quando não se tem processos bem estabelecidos e você tem um funcionário, por exemplo, que não tem uma parte comportamental legal e que você não consegue trabalhar isso, você acaba ficando refém daquela pessoa porque ela que detém o conhecimento. E isso pode impactar em várias outras áreas, no clima da empresa, na satisfação de outros colaboradores que talvez entrem em conflito com aquele. Então, para mim, o primeiro ponto, assim, de atenção nessa questão de processos não definidos é essa dependência de uma única pessoa para executar a demanda. E fora os riscos que isso nos traz, né? Vai que, sei lá, a pessoa achou uma oportunidade melhor, precisou viajar, morreu. Então, é um risco muito alto que não dá para correr. Eu acredito que esse seja o ponto principal. Mas, além desse ponto, tem a questão realmente de estruturação da empresa. Quando uma empresa ela é bem organizada, isso reflete em todas as áreas. O cliente, ele percebe. Se você chega num local e sei lá, numa recepção, você costuma ir sempre num determinado local e sempre tem uma recepcionista diferente. E você fica, tem algum problema aqui. E às vezes é um problema de clima, às vezes é um problema de organização, às vezes é um problema de cargos e salários que o cliente, ele não sabe. Mas com a rotatividade de pessoas, ele entende que aquela empresa talvez não seja uma empresa confiável. Então, além da dependência de uma pessoa, também o impacto que isso tem em outras áreas, inclusive na visão do cliente. Perfeito. E pensando, né, nessa parte de liderança, o que você acha que são os maiores desafios ao liderar times administrativos e operacionais? São vários. Até fiquei, porque são tantos que eu fiquei sem saber até qual falar primeiro. Existe muitas diferenças a depender do segmento, a depender das pessoas, a depender do público que se atende. Então, eu já tive diversas experiências com liderança. Então, eu tive um grupo só de mulheres, 10 mulheres, como eu também já tive um grupo só de homens, como eu tive um grupo de pessoas mais jovens e um grupo bem misto de pessoas mais jovens junto com pessoas mais velhas, tanto na idade quanto no tempo de empresa. E aí não é uma fórmula, não existe uma receita de bolo que diga, isso aqui é assim, assim, assim. Vai muito realmente do grupo que você está liderando. Então, quando eu liderava só mulheres, existia assim uma sensibilidade, uma subjetividade, uma coisa mais direcionada. Já eu vi que quando eu liderei homens, eu precisei ser mais objetiva, ser mais assertiva, porque senão eu não era ouvida. E isso não quer dizer que liderar mulher é melhor, homem é melhor, mas são personalidades, jeitos diferentes, culturas diferentes. E era necessário agir de forma diferente. Então, acho que é esse o maior desafio da liderança, é você conseguir entender que não dá para ser igual com todo mundo. E às vezes, até numa equipe, sei lá, de 10 homens, eu preciso agir diferente dos outros porque vai funcionar melhor para ele. Isso acontece muito quando eu vou dar treinamentos. Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor ouvindo. Então, às vezes eu separo as equipes para treinar. Essa equipe aqui eu sei que ela vai absorver só lendo, então eu preparo o material, deixo ela lendo lá, porque isso economiza meu tempo. Mas essa outra turma aqui eu preciso literalmente desenhar, eu preciso explicar, eu preciso conversar, tirar dúvidas, porque senão não vai aprender só lendo. Então, é isso, o maior desafio é atuar de forma individual em grupos grandes. E faz muito sentido, né? Porque eu acho que lidar com o ser humano é muito desafiador.
O ser humano, ele é muito único, tem pontos que você pode falar para uma pessoa que ela vai lidar super bem e a outra já não vai ser tão legal, ela vai ficar, né, mais com o pé atrás com você. Então, eu acho que só esse posicionamento, né, de você estar numa posição de liderança e você ter que lidar com perfis muito diferentes, já tem que ter um autoconhecimento também de si para você poder passar isso para as outras pessoas, né? Exatamente. Até o seu dia. Será que é o melhor dia de falar com a pessoa? Será que é o melhor dia para ela? Será que eu estou no melhor dia? Tudo isso conta na liderança, na gestão de pessoas. Porque eu costumo dizer que tudo pode ser dito, mas tem formas e formas de dizer, né? Que é conversando que a gente resolve tudo, mas é necessário saber conversar. E quando se trata de ser humano, às vezes a gente precisa parar, pedir ajuda, literalmente. Às vezes, antes de aplicar feedback, às vezes não, todas as vezes. Eu sempre escrevo, porque eu aprendi que quando eu escrevo, eu tenho tempo de pensar e entender se aquilo está sendo grosseiro, se aquilo está transmitindo o que eu realmente quero transmitir. Então, eu fui criando esses gatilhos próprios para que, quando eu fosse falar com alguém, aplicar algum feedback, eu conseguisse ser mais assertiva e a pessoa realmente entendesse aquilo que eu queria passar, sem deixar ruídos na comunicação. Boa. E pensando, né, nesse equilíbrio de organização, controle, ao mesmo tempo da autonomia para o time, como que faz isso tudo funcionar bem, assim? É o tal do processo. Como eu já falei desde o início, a estruturação dos processos internos, ele conta muito para esse tipo de coisa. Então, tem uma agenda muito bem definida. Hoje de manhã eu vou dar atenção só às pessoas, não é tipo uma coisa automática de dizer oi, tudo bem, é parar e realmente conversar com a sua equipe, ter um momentinho ali de 5 minutos, entender como é que está o dia, como está o planejamento do dia. De 11 até 12 horas eu vou focar nessa demanda operacional, eu vou concluir essa atividade que eu tenho um prazo para entregar essa semana. Então, equilibrar essas múltiplas tarefas, essas múltiplas funções, exige processos bem organizados. E aí é checklist, é agenda, é realmente entender a rotina e organizá-la de forma que a gente consiga se planejar e executar. E aí, uma dificuldade que eu tinha, Camila, é que às vezes eu colocava, sei lá, 10 atividades para fazer no dia. Eu usava muito Trello e aí eu colocava 10 cartões para executar em 2 horas. Eu não conseguia executar e aquilo me dava uma frustração muito grande. Até que eu passei a entender que não dava para eu colocar 10, porque eu nunca estava conseguindo, então eu precisava ver, eu consigo quantos? Eu consigo 5. Então eu vou conseguir 5 hoje, amanhã eu boto 5, amanhã eu coloco mais 5, porque senão vai virando uma bola de neve. Então, o fato de você organizar sua rotina e olhar aqueles 10 cartões é lindo, mas se ela não funciona, é necessário reorganizar de maneira que ela funcione para que todas as etapas sejam concluídas. Perfeito. E isso dá uma equilibrada na ansiedade que a gente tem o dia inteiro, né? A gente fica com essa ânsia de terminar as coisas, de fazer tudo, de dar conta de tudo, e ao mesmo tempo isso gera uma pressão sobre nós mesmos, né? Porque não é fácil, a gente é ser humano e é o que você falou, né? Nem todo dia a gente vai estar bem. Tem dia que a gente vai estar um pouquinho mais devagar, tem dia que a gente vai estar num gás e a gente faz as coisas mais rápido. E é um equilíbrio, né? Cada dia é uma coisa, assim. Aí eu ficava com aquela sensação de improdutividade, tipo, meu Deus, eu não fiz nada hoje, só que eu tinha feito muita coisa. Eu só não tinha conseguido fazer tudo que eu coloquei porque estava além das minhas possibilidades, mas eu demorei um tempo a enxergar dessa forma, e aí vinha essa autocobrança de que não estou dando conta, mas não era bem assim. Perfeito, é uma ótima estratégia. E aí, pensando, né, em ferramentas, a gente começou lá falando sobre planilhas e tudo mais. Quais ferramentas você acha importante usar no dia a dia, assim, para auxiliar nesses processos? Eu gosto muito de usar a agenda do Google, o Trello. O Trello eu costumo dividir em listas. Isso aqui é prioridade, isso aqui é atividade fixa, isso aqui pode esperar, isso daqui eu tenho até tal dia para fazer. Então, eu separo listas e aí dentro dessas listas eu coloco cartões com as atividades que eu preciso executar. Além disso, né, eu sou muito a favor de sistemas, eu não sou muito fã de planilhas. Então, tudo tem que estar registrado, porque amanhã, se a gente precisar da informação, ela precisa estar em algum lugar. E quando se trata de dados, de financeiro principalmente, é necessário sempre, no final do mês, ter um relatório, ter uma análise. Então, é agenda, é Trello e é sistema. A minha vida, ela meio que se resume a esses 3 caminhos. Mas eu também tenho uma ferramenta que eu gosto muito, que ela é de uso gratuito,
Tem a parte que é paga prêmio, que ela se chama Clockify. Essa ferramenta, ela é um cronômetro, literalmente, mas nela você pode criar projetos. E aí ela é muito boa para você entender a sua rotina. Então, quando eu vejo que eu estou sendo engolida pela rotina, eu paro e aí eu abro o meu Clockify e aí eu vou marcando. Então, eu coloco lá, sei lá, tempo no WhatsApp, o projeto tempo no WhatsApp, o tempo que eu estou conversando com as pessoas no WhatsApp, resolvendo demanda de trabalho. Então, aí eu marco no cronômetro, eu passei meia hora só falando no WhatsApp e resolvendo as demandas de trabalho. Então, fico lá, meia hora. Eu passei uma hora só fazendo cotações para repor o estoque. Então, eu marco lá, estoque, uma hora. E aí, quando é no final da semana, ele me dá um gráfico de quanto eu gastei no projeto de estoque, de quanto eu gastei no tempo de WhatsApp. E aí eu consigo ter uma visão de quanto tempo eu estou gastando em cada atividade, e isso faz com que eu estruture a minha agenda de forma que, nessa atividade aqui, eu vou ter que estabelecer um tempo X para executar, porque no tempo que eu estou fazendo não está dando, no tempo que eu tinha programado não estava dando certo, porque o que eu gasto na realidade é esse. Então, é uma ferramenta também que me ajuda a estabelecer a minha rotina de uma maneira mais prática. Você está no Sendcast, o podcast criado pela Sendpulse para compartilhar ideias, tendências, estratégias e muito mais. E assim como aqui, a Sendpulse conecta pessoas e negócios todos os dias. Saiba mais em sendpulse.com.br. E aí, pensando, em algumas auditorias financeiras e operacionais ainda são um pouco faladas no dia a dia. Qual que é a importância delas para evitar problemas maiores no futuro? As auditorias, elas são importantes em todas as áreas, né? Mas na área financeira, ela tem um peso muito maior, ao meu ver, porque, como eu disse, ela pode causar prejuízos financeiros. É muito importante que a gente tenha em mente que o financeiro é olhar e conferir novamente. Então, é uma chave Pix, então eu tenho que colocar a chave Pix, eu tenho que ver se a pessoa que está recebendo o beneficiário é aquela mesma pessoa, tem o nome dela, se tem as informações lá dos 3 dígitos do CPF, do CNPJ, se o valor que eu ditei é correto, se no outro dia aquilo realmente saiu da conta, se ficou pendente, se a nota fiscal que eu faturei está com as informações corretas, está com a retenção do imposto correta, porque tudo isso tem um impacto e às vezes ele não é imediato. Já tive situações que foram faturadas notas erradas, alguém da minha equipe faturou a nota errada, e aí o imposto do cliente que, sei lá, era 30 mil, veio 60, só que aí a gente só conseguiu perceber isso no mês seguinte, e aí quando se perde o prazo de cancelamento de nota, é toda uma burocracia, às vezes a prefeitura não aceita o cancelamento, e aí o prejuízo fica, a contabilidade sofre, então é uma coisa que afeta a empresa, que às vezes chega no cliente, que vai para uma área de contabilidade, afeta todos os setores e no final não conseguimos resolver e ainda saímos no prejuízo financeiro. Então, essa a auditoria é de suma importância para evitar, já basta os gastos que nós temos diariamente, né? Não vamos criar mais gastos por conta de erros. É verdade, muito importante. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho final, assim, para quem sente que a empresa está toda bagunçada por dentro, mas que não sabe por onde começar. Eu acredito que todo empresário, todo gestor, todo gerente, ele precisa parar um pouquinho. Nós somos engolidos pela rotina, vamos fazendo coisas no piloto automático e acaba que a gente não para entender como as coisas estão sendo feitas. Então, é muito importante para mim esse rodízio entre setores. Hoje eu preciso parar e ver como a minha recepcionista está trabalhando. E não necessariamente para dizer, eu quero ver se ela está indo bem. Não, será que ela está fazendo alguma atividade que eu não preciso que ela faça? Aconteceu uma situação comigo, por exemplo, que a minha estagiária, ela estava preenchendo uma planilha que eu não olhava. Só que assim, ela preenchia para outra pessoa que veio antes de mim, e quando veio para mim, eu olhava no sistema, mas ela tirava as informações do sistema e botava na planilha, porque a gerente antes de mim preferia na planilha. E aí, no dia que eu sentei com ela para entender a rotina dela, mas por que tu preenche essa planilha? Ela fez porque fulaninha olhava. Eu digo, mas eu não olho, não preencha mais. Então, assim, é muito importante que a gente pare e que a gente conheça como é que a nossa equipe está realizando atividades, para que a gente entenda se eles estão realizando da melhor forma, se eles estão fazendo etapas que são necessárias, se tem alguma coisa que a gente pode eliminar, ou, se não eliminando, se a gente pode fazer de forma diferente, porque sempre tem algo para melhorar.
Boa, perfeito. E eu falo que o momento final do podcast é um momento merchan, porque todos os seus contatos vão estar aqui na descrição, mas para você falar para as pessoas aonde elas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, atualmente eu tô com um Instagram novo. Comecei faz pouco tempo, é um projeto que está caminhando devagarzinho, que é o Marília em Gestão. Mas aí, geralmente eu compartilho coisas lá e compartilho também no meu LinkedIn, né, que é Marília Souza. E as pessoas podem me encontrar assim, ou através desse meu Instagram, ou através do LinkedIn. Atualmente eu estou trabalhando, né, de forma seletista, porém eu reservo um tempinho para dar algum tipo de consultoria, para ajudar pessoas em currículos, em entrevistas, em organização financeira, em organização de processos. Então, esses são os caminhos para me encontrar, caso alguém queira ajuda nesse tipo de tópico. Boa, Marília, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar tantas coisas que eu tenho certeza que vão ajudar quem está ouvindo. Obrigada mesmo, viu? Nada, beijo. Beijo, até mais. Até. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar sua curtida, compartilhar com um amigo, seguir ou se inscrever na nossa página e também para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sendpulse lá nas redes sociais, @Sendpulse_BR.